Olá, eu sou o Sidney e esse é o canal Diálogo Político. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo em um alerta que acende um sinal vermelho para o Brasil. O risco elevado de enchentes na região norte, uma previsão de riscos geohidrológicos, que é um nome técnico para a chance de desastres naturais envolvendo água e solo. Colocou a região em estado de atenção máxima. Mas o que exatamente isso significa? Por que um dado como esse vai muito além da meteorologia e se torna uma questão social, ambiental e, claro, política? É isso que vamos analisar agora, com calma e profundidade. Fique comigo até o final para entender a dimensão desse problema e como ele afeta a vida de milhões de brasileiros. Primeiro, vamos desmistificar o termo riscos geohidrológicos. Parece complicado, mas a ideia é simples. Imagine uma combinação perigosa de fatores: chuvas muito fortes e contínuas, rios que já estão com o nível alto, um solo que não consegue absorver mais água, um relevo que facilita o escoamento rápido e, para completar, cidades que cresceram de forma desordenada, muitas vezes em áreas que não deveriam ser ocupadas. Quando todos esses elementos se juntam, a receita para o desastre está pronta. A probabilidade de enchentes, que é quando o rio transborda, invade a cidade, e de deslizamentos de terra aumenta de forma exponencial. Agora, vamos focar no alerta atual, segundo os dados mais recentes. A região norte do Brasil, que abriga a maior parte da floresta amazônica, apresenta exatamente essa combinação explosiva de condições. Isso eleva muito o risco de enchentes, principalmente nas cidades que ficam às margens dos grandes rios amazônicos e em bairros mais vulneráveis. Não é uma novidade que os estados da Amazônia Legal, como Amazonas, Pará e Acre, enfrentam cheias sazonais todos os anos. É um ciclo natural da região. No entanto, o que preocupa os especialistas é a intensidade e a frequência com que esses eventos estão acontecendo. O histórico já nos mostra um cenário complexo. As cheias na Amazônia trazem consigo uma série de desafios gigantescos. A infraestrutura de muitas cidades é precária e não foi projetada para suportar inundações severas. O acesso a comunidades isoladas, que muitas vezes só é possível por rios, fica completamente comprometido. A logística para levar ajuda, comida e remédios se torna um pesadelo, e o impacto mais direto é sentido pelas comunidades ribeirinhas e pelos povos indígenas, que veem suas casas, suas plantações e seu modo de vida serem literalmente levados pela água. Esse cenário, que já é difícil em anos normais, exige um planejamento e uma capacidade de resposta muito rápida do poder público quando os alertas indicam um risco ainda maior. É fundamental entender que as enchentes não são apenas um problema ambiental, elas são uma crise social profunda. Pense comigo: a água invade as casas, destruindo móveis, documentos e memórias de uma vida inteira. O sistema de abastecimento de água potável pode ser contaminado, espalhando doenças. O transporte para isolando bairros e cidades inteiras. A saúde pública fica sobrecarregada com casos de leptospirose, dengue e outras doenças transmitidas pela água parada. E a segurança alimentar fica ameaçada, já que as plantações são destruídas e o acesso a alimentos se torna difícil e caro. O mais cruel de tudo isso é que, na grande maioria das vezes, as populações mais atingidas são justamente as mais vulneráveis. Aquelas que vivem em moradias precárias, em áreas de risco e que não têm recursos para se recuperar sozinhas de uma tragédia como essa.
diante de um alerta tão sério, o que a gente espera dos governos municipais, estaduais e do governo federal? A resposta não pode ser esperar a água chegar. A palavra-chave é prevenção. É preciso reforçar as ações preventivas, como a limpeza de bueiros e córregos nas cidades. É essencial ter planos de contingência bem elaborados e testados, para que todos saibam o que fazer quando o desastre acontecer. É fundamental fortalecer a defesa civil, com equipamentos, treinamento e pessoal. É necessário monitorar o nível dos rios e as áreas de risco 24 horas por dia. E, talvez, o mais importante, comunicar à população de forma clara e constante, explicando os riscos e orientando sobre como se proteger. Uma verdade que muitas vezes é ignorada é que investir em prevenção é sempre mais barato e muito mais eficiente do que gastar fortunas na resposta emergencial, quando o estrago já está feito. Do ponto de vista político, um alerta como esse joga luz sobre debates urgentes que o Brasil precisa enfrentar. Estamos falando de criar e implementar políticas públicas sérias de adaptação climática. Não dá mais para fingir que o clima não está mudando. Precisamos investir em infraestrutura resiliente, ou seja, construir pontes, estradas e casas que sejam capazes de resistir a eventos extremos. É preciso discutir e fiscalizar a ocupação irregular do solo, impedindo que novas moradias sejam construídas em áreas de risco. E, claro, temos que debater a responsabilidade de cada ente da Federação que cabe ao município e ao Estado e ao governo federal. Eventos climáticos extremos, como as enchentes no norte e as secas em outras regiões, deixam muito claro que a mudança climática não é uma ameaça futura, é a nossa realidade agora. O aumento da frequência e da intensidade de chuvas e secas está diretamente associado às mudanças climáticas globais, um fenômeno causado principalmente pela ação humana. O Brasil, por sua dimensão e diversidade, é um dos países mais vulneráveis. Regiões como o Norte precisam de uma abordagem integrada para lidar com esses desafios. Não adianta só pensar em política ambiental. É preciso unir essa pauta com políticas sociais, de habitação, de saneamento e de desenvolvimento regional. É um quebra-cabeça complexo que exige colaboração e visão de longo prazo. Com o alerta emitido, quais são os próximos passos? O trabalho agora é de vigilância constante. As autoridades precisam monitorar as condições climáticas e o nível dos rios sem parar. A Defesa Civil e outros órgãos devem atuar de forma preventiva, visitando as áreas de risco e orientando os moradores. Se a situação se agravar, os planos de emergência devem ser acionados imediatamente, com a retirada de pessoas das áreas mais perigosas e a preparação de abrigos temporários. O apoio às populações em risco, antes, durante e depois do evento, é crucial. Antecipar o problema, mesmo que por algumas horas ou dias, é o que pode salvar vidas e reduzir os danos materiais e emocionais. Para resumir, a previsão de riscos geohidrológicos que aponta para enchentes no norte do Brasil é muito mais do que um dado técnico para especialistas. É um alarme social, ambiental e político que soa para todo o país. Ele nos mostra a urgência de investir em prevenção, planejamento e uma capacidade de resposta rápida e eficiente. Proteger a população, especialmente a mais vulnerável, deve ser a prioridade número 1. E agora, eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso.
Você acha que o Brasil, como um todo, está preparado para enfrentar eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes? Na sua cidade, você vê investimentos em prevenção de desastres? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos usar este espaço para construir um debate qualificado e necessário. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Isso ajuda o diálogo político a crescer e a levar essas discussões tão importantes para mais gente. Um grande abraço e até a próxima.